mas também somos julgados por aquilo que falamos, ensinamos e compartilhamos. Para nós começarmos, eu gostaria de convidar 4 pessoas que são ótimas para vender. Você que trabalha com vendas, você que tem um donato para negociar, eu gostaria... Joselito Ceará. Oh. Não, pode vir aqui. Então eu convido aqui à frente esses 4 irmãos. Pode ser voluntário, tá? Ó. Mais, eu sou bom, mas sou um voluntário. Mais 2 irmãos ou irmãs. O Denis, ele vende energia solar. O Lourenço também é ótimo mesmo. E aí, tem mais 2? Ou 2 irmãs? Não, o Marcos ali é vende peça. Então, nós vamos ficar com esses 2 irmãos. Daniela é ótima vendedora. Já ela vende. Daniele? Daniela, quero lá com você. Vem cá, filha. Rapaz, ela é a que vende mais geladinho e picolé em São Miguel e outras coisas mais. Ó. É ela. Não é não, Jair? Então, além desses 2 irmãos, eu quero convidar agora alguém que é excelente para comprar. Aí vem muito. Na Shopee, Shein, onde que for. Agora é só um, tá? É só um. Só uma pessoa só. Vamos lá, só uma pessoa. Só um bom comprador. Oi? Pode vir para a vendedora. Aí, ó. Se é para comprar, pode vir todas. Você chamou, é arriscado vir todas. Chamou, arriscou. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Uma pessoa que é ótima para comprar, que pergunta o vendedor, questiona o produto, qualidade. Lourenço de novo. Na Shein você vê comentário, vê foto, vê tudo. Só uma pessoa. Tá, Lourenço? Você quer saber o que é, não é? Vem aprender o que você aqui tá falando. A senhora é para comprar? É, eu sou boa de comprar. Então, senta ali no banquinho, por gentileza. Não, aqui é para quem vai comprar, quem vai comprar. Vendedor que chega, né? Cadê a Isso. escrivaninha? Meus irmãos, como nós falamos ontem, e pensando então aquele desenvolvimento, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, a partir de hoje a ideia é nós trazermos princípios então dentro da compreensão de que necessitamos de poder de Deus para sermos testemunhas, falando então no casamento. E aí, ontem nós falamos como Deus nos capacita por meio do Espírito para sermos fiel no anúncio do Evangelho e realizar sinais e obras. E hoje, quais os desafios em ser testemunha de Cristo no casamento? E aí, para nossa dinâmica inicial, nossa primeira dupla aqui de vendedores, o desafio de vocês, diante, qual que é o nome da irmã? Yolanda. O desafio de vocês é vender vender o céu para nossa irmã. Vocês vão apresentar quais os benefícios do céu, o que tem lá no céu que pode ser interessante para ela. O tipo de casa, o tipo de vizinhos que ela vai ter lá. O que ela vai encontrar lá, tá? Condomínio fechado, aquela coisa bonita. Não é o que eu vendo hoje, não, atualmente. Não. Como vendedores, vocês vão vender o céu para ela. E o nosso irmão aqui, o desafio do nosso irmão vai ser se eles estão vendendo o céu. Vou vender o quê? Uma parte de terra? Vender o inferno. O senhor vai ter que
falar como que é o condomínio no inferno. Qual que é a vizinhança que ela vai encontrar? Eu sei que aconchego vai ter. Aconchego? Aconchego. Então, ó, a gente vai ter aqui 3 minutos, de 3 a 5, no máximo 5 minutos, para cada dupla, no caso aqui vocês, né, e o nosso irmão ali, mas iniciando vocês vão oferecer então o céu para ela. O que há de bom? Quais os benefícios, os atrativos, tudo bem? Você pode fazer perguntas, tá? E aí, para interagir com o que eles vão colocar. Ok? Todo mundo entendeu? Vendeu o quê? Céu. E o nosso irmão lá? Céu. O inferno. Aqui, meu irmão. Eu não entendi muito bem que é para vender o céu. Vendeu o céu. Quem, companheiro? Vocês dois. Como é dupla, né? É. Bom dia. A senhora tá boa? Prazer em conhecê-lo. Bom, nós nessa dupla, esse casal, estamos negociando uma proposta minha para a senhora. Não sei se a senhora conhece, nós estamos querendo vender para a senhora, mas se não conhecer, vai passar a conhecer agora. Nós fomos incumbidos pelo nosso patrão, vendeu o céu. A senhora interessa comprar alguma coisa do céu, que faça parte do céu? Depende do argumento, ué. É? Eu vou usar o máximo que eu puder para a senhora comprar alguma coisa do céu, tá bom? Ok, então. Lá nós temos várias coisas maravilhosas. Aliás, tudo é maravilhoso, né? Se é céu, graças a Deus, é maravilhoso. Nós temos salvação, alegria, felicidade, paz, tudo de bom para a sua vida, senhora. Conquistando, tá me conquistando. Depois do passamento passado, para complementar. Né? Mas e o valor? Quer saber o valor? Essa parte também é interessante. O valor não combina, senão está ainda está de graça essa aprovação venda. De graça, De acordo com o que a pessoa interessar mais, né? O valor não interessa muito, não. O valor é a sua coração, a sua boa vontade, entendeu? Esse é o nosso critério. Nós temos coisas maravilhosas para oferecer para a senhora, tá bom? E o preço eu vou passar para a minha companheira que ela sabe mais do preço que eu, tá bom? Deixa eu só fazer uma pergunta. Você se sente bem feliz em estar entre o povo de Deus aqui na Terra? Sim. Alegre? Feliz? Pois é isso que vai acontecer lá no céu. Bom saber, ó. Né? Tá me conquistando. Louvor e adoração. Então, se nós nos sentimos bem aqui louvando, né, o nome do Senhor, juntamente entre irmãos, juntamente com os irmãos, lá no céu vai ser do mesmo jeito, essa alegria. O preço, não tem preço, Jesus já pagou por nós na cruz. Vai ser maravilhoso, sua alegria. Né? Nós vamos estar com o nosso corpo glorificado. Lá não vai haver dor. Você sente alguma dor? Claro, né? Todos nós. Lá não vai ter mais dor. Lá não vai ter mais sofrimento, né? Só alegria, só prazer estar na presença do Senhor. E aí? Vai me conquistar. Não, tem a... Eu tô conquistada. Concluiu aqui a venda de vocês? Sim. O anúncio? Já. Portfólio, mostrou tudo? Já conseguimos. Então agora a gente vai receber a segunda proposta. Ah, eu posso sair? Não, segunda proposta. Não, calma. Olá, pessoal. Então, eu estava ali assistindo 2 vendedores e as palavras são bem bonitas, né? Parece que o produto é bom, mas não caia em cilada. Você não cair em cilada. O local que eu tenho para vender para você não tem um local melhor. Lá a gente briga, lá a gente discute, lá a gente morre queimando. O calor humano lá é na flora. E a gente tem alguém lá que lidera a gente que tem um nome lindo. O nome dele é Capeta.
Não tô gostando do senhor, não. Esse assunto do senhor, briga, discussão. Não. Às vezes o vendedor resolve fazer uma pergunta ou outra, Barulho de vendedor. mas você está no inferno ou no céu? Tô no céu. Certeza? Certeza. Você vai para lá? Eu vou. Eu acho que você não vai se dar muito bem. Não, mas tá vendo? Eu não gostei desse vendedor. Você sabe que para esse lugar que te venderam aí, você vai ter que fazer um monte de sacrifício, né? Mas eu faço. Agora, para a gente morar com um capeta, não precisa de nada. É só a gente não cair nessas ciladas aí, o caminho tá pronto. Não, eu já caí na cilada. Vá pela porta que é larga. Lá cabe todo mundo. Você já observou que lá na porta estreita só tem 2 ou 3? Enquanto na outra faz fila. Não, nós esprememos, nós passa todo mundo. Será que todo mundo que faz fila está errado? Não. Eu não gosto de fila. E só também, aqueles não. 3 falam por todos? Eu acho que é bom você pensar um pouquinho sobre isso. Não, os 2 vendedores me conquistou. Não. É sempre assim, às vezes a gente cai na cilada mesmo. Eu tô achando que a minha luta foi vencida. É isso aí. Antes, Tô com eles. agradeço os irmãos que participaram. Eu ouvi ali parcela até em 12 vezes, né? É igual Casas Bahia, você quer pagar quanto, quando e como. Mas, meus irmãos, essa dinâmica no início foi para nós percebermos. É claro que aqui a gente está pensando com a cabeça de crente, com a cabeça de quem já conhece o Evangelho, e até quem estava comprando, né? Já tinha ali uma tendência, vamos dizer assim. Mas os irmãos perceberam que nas colocações, o nosso irmão foi mais, não vou dizer astuto a palavra, mais incisivo. Os irmãos perceberam isso? Geralmente isso também acontece, e aí, como eu disse, que nós iríamos falar não só de casamento, mas namoro, noivado, casamento. Biblicamente falando, é para ser assim quando eu e você decidimos nos relacionar com quem não é de Cristo Jesus. Biblicamente, quem não é de Cristo, e eu me coloco nessa posição de me relacionar, de casar, de namorar, de noivar com quem não é de Cristo, pode ser lindo do jeito que for, pode ser romântico, te tratar melhor do que seu pai e sua mãe, mas não é de Cristo. E nas palavras dele, será muito mais incisivo do que você. Você pode ser crente há vários anos, décadas, séculos, mas quem não é de Cristo vai ser mais incisivo. Porque, biblicamente, não é para nós estarmos nessa posição. E, possivelmente, já é um juízo de Deus sobre a nossa vida. Essa dificuldade... E aí, pensa o seguinte. Nós já somos pecadores. Eu já tenho a luta comigo mesmo, por meio do Espírito, de mortificar os desejos da carne. E eu me relaciono com alguém que não está nessa luta, como disse o irmão, não está na fila, não é apertado, está no largo, está no tranquilo. E além de ter essa luta comigo mesmo, eu me coloco numa posição de estar também lutando por quem não está cumprindo a parte dele. E aí, por isso que a Bíblia vai chamar de jugo desigual. Porque os dois não têm o mesmo propósito. É um puxando, é um, oh Senhor, misericórdia, me ajuda, e o outro, nossa, tudo é bênção, tudo é bênção. Quando a gente olha para a vida de Jó, geralmente a gente lembra mais de Jó e dos seus amigos, da sua provação, da sua paciência. Mas há um casamento no livro de Jó, e eu quero convidar os irmãos para que abramos a palavra do Senhor. Em Jó, iniciaremos em Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5. Nós vamos ver 3 momentos do casamento de Jó, ou pelo menos supor 3 momentos. Apenas um dos 3 é mais claro, mas
ele é um homem casado. Ele é alguém que está em um relacionamento, uma aliança. E sendo, então, um servo de Deus, ele compreende a aliança do Senhor. Aqui, embora Jó esteja tão próximo aí do livro que nós lemos no início do culto, perto de Salmos, Jó provavelmente foi alguém contemporâneo ou que viveu próximo ali da época de Abraão. Então ele foi alguém que viveu ainda ali naquele início, primórdios da revelação de Deus quanto àquilo que diz respeito à lei de Deus. Por isso que às vezes a gente olha aqui com a lei na nossa cabeça, porque a gente já conhece, a gente já sabe os 10 mandamentos, todo o sacrifício. Inclusive aqui no início, como nós vamos ler, que mostra essa imagem dele como um sacerdote. Mas peraí, ele era sacerdote? Calma, não tinha a lei ainda sido revelada. Deus estava aqui no momento chamando Abraão para 400 anos depois chamar Moisés para levar ao Monte Sinai, revelar a lei, a aliança de Deus e tudo aquilo que nós sabemos através do Pentateuco. Mas no início, Jó capítulo 1, versículo de 1 a 5, nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado meus filhos, e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, quando nós pensamos quais os desafios em ser testemunha de Cristo no casamento, o primeiro deles, ser fiel na prosperidade. Aqui, no namoro, no noivado, no casamento, está tudo bem, está tudo certo, os dois estão trabalhando, os dois estão pós-graduando, mestrado, doutorado, intercâmbio, tudo é muito bom. Mas aqui já começa, para você que é cristão, o desafio de ser fiel. Nós vemos Jó aqui, e eu quero colocar aqui uma imagem para nós visualizarmos. A terra de Uz, alguns consideram que era a extremidade da população no mundo. Era o lugar com menos pessoa e, portanto, um lugar perigoso. Mas, por outro lado, de grandes oportunidades. Uma vez que não tinha muita gente ali, então o espaço para cultivar, o espaço para criar gado, por exemplo, seria bem mais favorável. E alguns vão dizer que é justamente por esse contexto que nós encontramos aqui Jó morando numa terra chamada Uz. Um lugar perigosíssimo, porque é distante de tudo, mas também um lugar de muitas oportunidades. Talvez você veio para São Miguel do Araguaia justamente à procura dessa oportunidade. Provavelmente você está onde você está por causa do seu trabalho. Por meio da globalização, a gente compreende que muitos de nós moramos não no lugar que nós escolhemos, mas no lugar onde tem oportunidade de trabalho. Mas a missão, e aí volta, o poder de Deus para enviar Samaria até os confins da terra, biblicamente falando, não é o seu trabalho que define onde você vai morar. Oportunidade, mestrado, doutorado, intercâmbio, aonde quer que seja, mas sim Deus, como Senhor da história, conduzindo os seus discípulos e lhes dando oportunidade onde jamais imaginariam para ali estar e ali proclamar o Evangelho. Então, não é o seu salário, não é a oportunidade, não é o seu estudo. É Deus te enviando e, de bônus, você ganha um salário no final do mês. De bônus, você ganha um certificado dizendo: você foi honrado com esse diploma, com esse certificado, por ter passado nisso, por ter feito aquilo. Um grande amigo meu, irmão em Cristo, ele passou na PUC, em Goiânia, em primeiro lugar, dentro das inscrições voltadas para alunos oriundos da escola pública.
E depois de ter, antes de ter concluído os seus estudos, já ter passado na OAB, ele estava no 8º período de Direito, ele já conseguiu passar na OAB. E aí, todo mundo olhando para ele como se fosse o super mega inteligente. E diante da igreja, num momento que ele teve de testemunhar então, de agradecer a Deus, ele disse o seguinte: olha, Deus me levou lá naquela faculdade. Ele me permitiu que eu estivesse ali 4 anos. E no final de 4 anos, Deus me deu um certificado, um diploma de direito. Que bênção! Mas ali os 4 anos eu não fui apenas para estudar, mas eu fui também para falar do amor de Deus. E ali ele teve a oportunidade de testemunhar. Então, quando a gente compreende essas movimentações geográficas, é Deus te enviando. É Deus nos conduzindo a lugares que nós precisamos estar. Aqui Jó, então, é demonstrado como esse alguém que é enviado a essa terra, ou que ali está, e ali vai lhe nascer 7 filhos, homens, e 3 filhas. Aos olhos de um judeu que está lendo isso aqui, essa família é uma bênção. 10 filhos, o número 10 significa completo, né? Algo não poderia ser melhor. Não falta filho, não sobra filho, é 10, 7 homens, nossa, 7 homens, 3 mulheres, tá tudo certo, tá tudo bem. E continua, né? E esse homem tinha propriedade, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Esses filhos, eles não eram mesquinhos. Eles tinham, como foi colocado aqui, né? Você gosta de viver aqui no meio do povo de Deus, lá no céu também vai ser igual. Eles gostavam de estar na presença uns dos outros. Quantos irmãos a gente conhece que não almoça no domingo junto porque pode ter um problema? Ou que, ao casar, já começa falando assim: ó, não mora muito longe, para quando for te visitar não ficar muitos dias, e não mora muito perto para estar lá todo dia. A gente ouve isso. Mas aqui essa família é tão abençoada que eles têm esse prazer de estar confraternizando na casa uns dos outros e, por sua vez, eles convidam também suas irmãs. Eles não olham para suas irmãs como poderia ter sido homens, no sentido assim, vai casar com outro, não vai dar, nome à linhagem do nosso pai, porque cabia ao homem ter essa responsabilidade. Mas eles olhavam para elas com respeito, entendendo que elas gozariam ali junto deles dessa confraternização, desse momento de se alegrar e dos banquetes. No entanto, para ser além da conta, aqui é descrito então Jó, que todo final de turno, ou seja, toda vez que esse percurso de banquetes terminava, se nós contarmos então que era apenas na casa dos filhos, depois de 7 dias ou de 7 encontros, ele reunia seus filhos, os santificava, levantava de madrugada, oferecia um holocausto segundo o número de todos eles, 7 holocaustos, e ele dizia: meus filhos pecaram. Não, ele não dizia isso. Ele chegava diante de Deus: Senhor, talvez meus filhos tenham pecado. E se isso aconteceu, eu estou aqui já. Em outras palavras, ele confessava o pecado antes dele acontecer. Ou ele pedia perdão na hipótese dele ter acontecido. E aqui a esposa dele está com ele. Não só ele, não só os filhos, mas a família. E aqui nós vemos, meus irmãos, que ser fiel na prosperidade já é um desafio muito grande no início. Eu conheci um casal, estava ainda namorando, entraram na faculdade juntos, cada um fazendo por sua vez conforme a sua vocação. E nos momentos que tinha de ir para a igreja, todo mundo próspero, né? No sentido assim, passou, tudo bolsa integral, não tem que pagar nada, não tem que pagar depois também. E aí nos momentos de ir para o culto, acampamento, a gente ouvia eles conversando assim na nossa frente, a pessoa falando assim: fulano, você vai para o acampamento? Não vou, é acampamento da igreja, a gente tem que ir lá. Não, fulano, a gente já estudou tanto essa semana. A gente já fez tanto trabalho. Vamos tirar esse tempinho para nós. Meus irmãos, saiba de uma coisa. Se você casou, se você está namorando com alguém que é descrente, ou com alguém que, sendo crente, ainda não tem esse compromisso do coração, é apenas ainda um intelectual, não desceu para o coração, ele não vai te propor: vamos ali
fazer um trabalho, vamos bater tambor e oferecer nossa faculdade ao capeta, né, como foi colocado aí, o nosso líder. Isso não vai acontecer, tá? Tira isso da sua cabeça. A não ser que você case ou namore com alguém realmente dessas áreas. Mas vai ser tudo coisas românticas. Vamos tirar um tempo para nós dois. Faz tempo que a gente não tira... Só estudando. É igreja, faculdade, igreja, faculdade. Vamos deixar de ir no acampamento? Vai ter outros. Vamos não. Vamos tirar esse tempo, vamos assistir umas séries da Netflix, vamos comprar uns Doritos, uma Nutella. Vamos passar esse tempo juntos. Meus irmãos, o que tem de errado nisso? Agora, biblicamente tem. Tem outros momentos. Não é o momento do acampamento, não é o momento do culto, não é o momento da igreja. O momento de estarmos aqui, que por sua vez não é voluntário, não. A gente pensa que ir para a igreja, crente. A gente pensa que ser crente e ir para a igreja é uma questão de opção. Hoje eu estou tranquilo, terminei minhas coisinhas. Não, hoje eu vou para a igreja. Se você é crente, de verdade, ir para a igreja é obrigação sua. Congregar não é dar ao Senhor o privilégio de contar comigo na Assembleia dos Santos. Até porque em Jó, versículo 6, no dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás. Satanás veio de penetra. Não. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar. É como se Deus tivesse falado, hoje é o dia de vocês virem a mim prestar conta. O que vocês estão fazendo? E Satanás, vem também que eu quero saber o que você anda fazendo. E aí vem Satanás. Ele não fala sem Deus pedir. Ele não abre a boca sem que Deus fala, você aí, Satanás. Não. Aqui é Deus que pergunta a Satanás e ele responde. Mas Satanás acabou com a vida de Jó. É Deus que permite. Olha, faça isso, mas não faça aquilo. E no final, no capítulo 42, como nós veremos, ainda assim, a compreensão de todos é, depois que Deus, tendo feito todo o mal a Jó, Deus o abençoou. No final de tudo, a compreensão não foi Satanás, não foi coisa ruim, o Exu Caveira, foi o Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. O cântico que nós cantamos, alegria, não é isso? Alegria. Posso perder tudo, mas eu tenho a certeza de uma coisa. Do amor de Deus. O amor de Deus vale mais do que seu carro? O amor de Deus vale mais do que o seu compromisso irrevogável com você mesmo e com o seu descanso e lazer? Aqui, em primeiro lugar, então, ser fiel na prosperidade. Ser fiel naquilo que Deus tem te abençoado, tem te concedido. Em segundo lugar, ser perseverante nas provações. E aqui a gente começa, então, a ouvir as palavras da esposa de Jó. Abra comigo aí em Jó, capítulo 2, versículo 7 em diante, nos diz assim. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ser perseverante nas provações, meus irmãos, a Bíblia vai trazer também a ideia de ser paciente nas provações. É justamente aquilo que Deus espera de nós. Lembra? Deus não tenta ninguém, mas nós somos tentados pelo nosso coração, pela cobiça do nosso coração. Mas a provação, sim. E conforme promete Deus, quando Ele nos prova, Ele provê socorro, força, para que nós tenhamos condições de suportar. Por isso que, às vezes, quando a gente passa por momentos difíceis, no namoro, noivado, casamento, e alguém fala assim, como vocês conseguiram passar por isso? Como que vocês suportaram essa perda, essa dor, essa tristeza? O que a gente pode responder, meus irmãos, a não ser Deus nos fortaleceu? Não, fulano. Ixi,
tanto tempo que eu leio a Bíblia, se não servisse para alguma coisa, poderia parar de ler a Bíblia. Ninguém lembra da leitura bíblica nesse momento, mas a gente lembra de uma coisa. Deus nos sustentou. Deus nos fortaleceu. Por meio da palavra, da oração, dos irmãos. Fulano, tá tudo bem? Estamos em oração por você. Como que você tá? Precisando de alguma coisa, estamos aqui. Visitando, orando, chorando junto. Nós somos fortalecidos como povo de Deus. Aqui nós vemos então Jó passando por essa situação, e quando diz aí que ele foi afetado por tumores malignos, alguns vão dizer que essa doença aqui é hoje aquela que nós conhecemos como elefantíase. Vocês, irmãos, conhecem ou já viu alguma imagem dessa enfermidade? Mas também não era só essa, tá? Era também um tipo de enfermidade que se assemelhava com um câncer na pele, onde abria feridas de tal forma que por isso que a Bíblia diz aqui que com caco ele tentava raspar algum tipo de secreção que saía, além das dores que ele já sentia. Aqui, deixa eu relembrar a nós o que aconteceu até aqui. Os sabeus saquearam Jó. Algo sobrenatural e trágico, né? Fogo do céu caiu, queimou as ovelhas, matou os servos. Terceiro, emboscada e saque dos caldeus. Aqui fala então que os caldeus eles fizeram emboscada e roubaram os bens, o gado, as propriedades de Jó. Houve um desabamento do telhado, cai na cabeça dos filhos que estão ali celebrando, banqueteando e mata todo mundo. E temos aí os tumores malignos que vêm sobre a vida de Jó. Era muito sofrimento, meus irmãos. Para nós, que às vezes temos uma mente supersticiosa, alguém jogou coisa ruim em nós. Alguma coisa errada aconteceu. Talvez a sua fidelidade a Deus seja aquilo que nós chamamos de pragmatismo. Sabe o que isso significa? Tá dando certo? Tá dando certo isso aqui para você, meu irmão? Você veio no acampamento, tá dando tudo certo. Você tá bem, a comida tá boa, a palavra tá boa, o louvor tá bom, a convivência tá boa. Então, tô bem com Deus. Eu não pensava que ia ser assim, aberto, se inventar, carrega as barracas. Não. Pragmatismo é isso. Alguma coisa deu errado, alguma coisa não dá certo, não serve para mim. Isso é pragmatismo. Biblicamente, nós não somos pragmáticos, porque nós caminhamos pela fé. Nós cremos naquilo que nós não vemos. Nós temos convicção de coisas que ainda não aconteceram. Nós estamos anunciando a volta de alguém que nós não estamos vendo, nós não vimos ir, mas estamos falando que ele vai voltar. Já parou para pensar nisso? Que loucura que é essa? Você viu Jesus indo? Como que você está falando que ele vai voltar? Mas é pela fé. Pela fé nós cremos que ele ressuscitou e que ele ascendeu aos céus. E pela fé nós cremos que ele irá retornar. Mas nós temos aqui a esposa de Jó. E diante de tudo isso, de toda dor, de todo sofrimento, que também ela está passando pelos filhos, por aquilo que eles perderam e também pela saúde do seu esposo, ela diz, conforme nós lemos aí no trecho, Jó capítulo 2, a partir do versículo 7, versículo 9. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Vamos trocar isso aqui? Você ainda conserva o seu testemunho? Você que está namorando, você está na faculdade, você fez um trabalho, um TCC, uma monografia excepcional. E ao apresentar, alguém conhecido como seu colega, pegou seu pendrive, viu lá que estava o trabalho prontinho, e ele marcou a banca dele primeiro que a sua e apresentou o seu trabalho no lugar, como se fosse dele. Fez algumas modificações para não parecer que é cola. Talvez vocês já ouviram isso aqui. E o trabalho original passou a ser, então, plagiado. Meus irmãos, isso acontece, tá?
Isso acontece. E você, como crente, com esse trabalho original, feito com lágrimas, diante de Deus, com muita reunião de oração, com muito clamor a Deus, você terminou, mas ao entregar, 0. É plágio isso aqui. Um outro aluno de outra turma apresentou um trabalho que está muito parecido com esse seu. E aí a sua namorada, o seu namorado, que é temente ao Senhor, ouve você dizendo assim, eu vou fazer então outro trabalho. Ainda conserva o seu testemunho? Diante de orar, depois de orar tanto, depois de pedir tanto por esse trabalho, você vai fazer outro? Confiando que Deus vai te abençoar? Por que você vive com esse Deus ainda? Por que você conserva esse teu testemunho? Não é diferente no casamento. Quando nós temos casais que às vezes é abençoado por Deus com riqueza mesmo, financeira, tem uma empresa, e um dos dois quer ser direito diante da Receita Federal. E aí, meu bem, nós somos cristãos. Nós temos que prestar contas de tudo aquilo que a gente ganha. A gente não pode sonegar. Não, mas não está vendo esse presidente aí? Quem é? Você não está vendo quem que é a Receita Federal? Quem está por trás dela? Esse dinheiro foi Deus que nos deu. É mesmo, né, meu amor? O que você está ouvindo na sua casa, no seu casamento, no seu namoro, no seu noivado? Que tipo de conselho você está ouvindo? E aqui, como nós vemos, ainda conservas a tua integridade, blasfema. Ou seja, aqui é interessante porque no original, quem escreveu a história de Jó e que teve acesso, é claro, ao que aconteceu, por meio do Espírito Santo, eles não colocaram aqui, como nós lemos, blasfema, amaldiçoa a Deus e morre, mas aqui a palavra ficou como sendo irônica, bendize a Deus e morre. Para mostrar o seguinte, seja sarcástico. Você não quer nada com Deus, mas faça uma última oração. Senhor, te amo tanto. E aí Deus vai saber que você está fingindo e Ele vai te matar e acabou. Isso é a primeira opção. A segunda opção, alguns vão colocar que ela está sugerindo, de fato, a ele um suicídio. Meu amor, Jó, é o seguinte. Essa situação não vai melhorar. A falta de fé já começa aí. Essa situação não vai melhorar. Então é o seguinte. Aonde você vai ter descanso? Na morte. Então, amaldiçoa a Deus. Acaba com isso. Acaba com essa dor, com esse sofrimento. Não ora mais não. Você já fez tanto. E Deus, a palavra que evangélico ama do coração. E Deus não te honrou. Meus irmãos, Deus nos honrar. Eu estou falando isso aqui, eu não sei se os irmãos usam essa expressão, Deus me honrou. Misericórdia, meus irmãos. Misericórdia. Deus nos honrar do quê? Como diz o próprio Deus a Jó, o que você fez a mim que eu preciso te devolver? O que você fez que eu preciso te retribuir? No que eu preciso te honrar? No que eu preciso te honrar? E é interessante porque a acusação que Satanás vai fazer diante de Deus contra Jó é justamente essa que agora sua esposa está propondo para ele. Satanás fala assim, olha Deus, é o seguinte, é muito fácil servir ao Senhor com tudo bem. Carro do ano, casa bonitinha, dinheiro na conta, é fácil. Tira o carro, fura o pneu toda semana. Funde o motor a cada 6 meses. Arruma umas goteiras na casa desse irmão aí. Faz o povo da energia vir cá e arrancar o padrão falando que eles não pagou a conta, sendo que eles estão com a conta paga em dia. Para ver o que eles vão falar do Senhor. É isso que está acontecendo, meus irmãos. E aí, o que Deus então está aprovando Jó para mostrar a Satanás que ele não irá blasfemar de Deus, é agora o que a esposa está dizendo. E a resposta de Jó para a esposa, aqui nós lemos, né, fala como uma doida, mas a palavra aqui é, você fala como uma tola. As suas palavras é como de ímpia.
Você já falou isso para o seu esposo quando ele se comporta como ímpio? Para sua esposa? Você já falou isso para o seu namorado ou para sua namorada quando ele propõe ou ela propõe esses tipos de propostas para você? Por que você está me falando como se fosse uma ímpia? Por que você está falando como alguém que não crê no Senhor? A gente, às vezes, achando que somos amorosos, somos coniventes com o pecado do nosso cônjuge. Noivo ou noiva, namorado ou namorada, nós somos coniventes porque a gente não pode desagradar. É muito bonita, se ela me deixar, eu sou feinho. Quem eu vou encontrar bonito de novo como ela? E aí a gente vai mutilando o evangelho que deveria ser fiel, por isso o poder de Deus para você dizer, você está falando como uma tola. Você está falando como uma tola, como um tolo, como um ímpio, como alguém que não conhece a Deus aqui, meus irmãos. Às vezes, olha só, o testemunho que nós temos na história da igreja. De acordo com um certo estudioso, ele vai dizer que entre judeus, muçulmanos e cristãos, os cristãos foram, ao longo da história, os mais terríveis com a esposa de Jó. O testemunho que os muçulmanos e os judeus dão a respeito da esposa de Jó nesse comentário não é tão pesado como nós cristãos muitas vezes olhamos para ela e pensamos, é o diabo encarnado aqui. Nós que pregamos o perdão, que pregamos o amor de Deus, quando nós olhamos para o erro uns dos outros, essa pessoa aí não vale nada. Lutero vai dizer aqui ou chamar a esposa de Jó como ajudante do diabo. Martim Lutero, lá em 1517 para frente, vai dizer assim, olha gente, vocês aqui que estão aqui na catedral, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem conhecer um ajudante do diabo? Olha aqui, é a esposa de Jó. João Calvino não ficou para trás, tá, meus irmãos? João Calvino, depois, ele vai dizer assim, rapaz, Lutero chamou ela de ajudante do diabo. Eu acho que ela faz parte do corpo do diabo, cujo cabeça é o diabo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça, as palavras de João Calvino vai nesse encontro dizendo, olha, se o diabo é o cabeça do corpo, então o corpo é a esposa de Jó. Esse é o testemunho que nossos irmãos deram ao longo da história a respeito da esposa de Jó. Diga. Eu acho que a mulher de Jó, ela foi usada por Deus como um instrumento para mostrar às mulheres o tanto que a gente tem que ser ajudante ou auxiliar em qualquer momento em doença. Porque hoje o pessoal está ajudando os pais com mau Alzheimer, está ajudando o vizinho, está ajudando qualquer pessoa, mas a gente vai ver como essa mulher sofreu ao ver o esposo dela daquele jeito. Então, são as palavras que saem da boca que a gente nem pensa. Então, a pessoa só está para julgar. Quando os amigos de Jó vieram, eles só julgaram. E foi só um, de menor, que repreendeu. O mais novo, no caso. E foi... Ele faz. Eliú. Então, a gente só pensa nela na maldade. E não pensa o tanto que ela viu o marido dela sofrer. Ela falou ali que qualquer um fala, "Você é doido?" A gente fala assim. Aí todo mundo quer mesmo? Então tá, pega uma faca e fez assim, puxa e mata, logo morre. Pronto. Porque hoje a gente tem que cuidar, trocar a fralda, hoje, tá muito fácil. Dá um remédio aqui, não quer beber, a gente enfia na goela e tá com o dedo, enfia logo do bebê, deve essa merda, tem que beber. Porque tem que beber hoje. A injeção, aplica, todo mundo. Fica não sei quantos anos doente da câncer, as mulheres mais que sofrem, porque os filhos vão embora e as mulheres que ficam. Tem o que deu? Deus deu depois o retorno. Quantos filhos ela teve? Mais 20 filhos. Pensa, essa mulher era sofredora ou não era? Ela tem mais 20 filhos depois. Não teve. Essa mulher não era. Essa é a questão. Aqui Jó não está dizendo que ela é ímpia, mas que
vamos colocar, na melhor das hipóteses, na tentativa de trazer alguma solução para o sofrimento do esposo, ela vem dar um conselho ímpio. Essa é a questão. Não é que ela é ímpia, mas na busca por soluções, ela busca uma solução que é ímpia. E é nesse ponto que nós precisamos, no poder de Deus, intervir mostrando o que é o certo. Porque se a gente fala assim, se a gente é conivente, é claro que aí a gente não está perdendo a compaixão no sentido de eu não estou entendendo o que você está dizendo pelo sofrimento que você está passando. Mas entender que qual que é o momento de ensinar? Em todas as circunstâncias. Por isso, você vai falar da palavra de Deus assentado em sua casa, ao andar pelo caminho, ao chegar, ao sair, mostrando que é em todas as fases da vida, até no sofrimento. Eu ouvi algo muito parecido, minha tia visitando a sogra dela, e a sogra dela fazia hemodiálise. Olha a história dessa mulher, não era crente. Essa mulher ia para Goiânia toda semana fazer hemodiálise e ia o filho com ela. Na volta para a cidade que ela morava, a ambulância sofreu um acidente ali perto da cidade de Goiás e o filho dela morreu. O acompanhante dela. E aí, tem muita gente que fala assim, aconteceu um acidente, não vou passar por essa estrada nunca mais. Vamos supor que o acidente ela ia 2 vezes na semana para Goiânia. Vamos supor que o acidente foi na segunda. Na sexta, ela ia ter que passar pelo mesmo caminho. E ver, foi aqui que meu filho morreu. E continuar nessa viagem, com outro filho sem saber. E aí, como ela não era crente, talvez imaginando, puxa, se acontecer outro acidente, outro meu filho morrer. Então, indo para Goiânia e voltando. E aí, teve uma situação que, de fato, o estado dela piorou. E no hospital da cidade, já aos olhos dos resultados e exames, os últimos dias dela, as palavras da minha tia, no caso, né? Que ela sendo a sua sogra, foi, olha, você está sofrendo aí? Descansa. Tá tudo bem, pode morrer. Agora, tem muita gente que fala assim, quantos anos ela tinha? Ah, tinha 96 anos, uma hipótese. Não, já viveu muito. Aí você chega aos 96... Aí você chega aos 96... E aí Deus vem e fala assim, você lembra aquele dia que você falou, chegou 96, pode morrer? Bom, você chegou 96, não. Eu vim te buscar, você pode morrer. Não, Senhor, se o Senhor quiser me dar mais alguns anos aí, eu tô pronto para receber. Então por que a gente fala isso dos outros? Por que a gente dá esse tipo de conselho? É claro que a gente ora pedindo a Deus que cura, que Deus intervenha, mas que Deus faça a vontade dele. E se assim for, seja morte, seja vida, será conforme a vontade do Senhor. Agora chegar no irmão e falar assim, meu irmão, você está aí já internado já há tantos dias, sua família preocupada, sua esposa não está conseguindo nem mais dormir, tanta coisa para fazer. Ô, meu irmão, morre. Você recebeu uma visita dessa na UTI? Na UTI não, que não recebe, né? Mas na enfermaria ali no quarto. Fala assim, nossa, o irmão vai vir para orar comigo, vai ser uma bênção. E aí ele chega e fala assim, ô meu irmão, eu vim te visitar, mas tanto sofrimento que eu estou vendo, morre, meu irmão. Nossa, a igreja está cansada de tanto orar por você. É vigília, é relógio de oração, sua família, todo mundo desesperado, vindo aqui, fazendo plantão. Ô meu irmão, você está dando muito trabalho. Lá no céu vai ter muitos anjos lá para cuidar de você. Morre, descansa. Não vai ter dor. Ô, meu irmão, lembra do céu. Aí você lê o texto, né? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser recebida, ser revelada em nós. Né? Então, a irmã ia... Não? Então, abra comigo lá em Jó 19, 17. Vou tentar dar uma contribuição. Já é contribuição, já. Quando nós vamos falar a respeito dessa passagem, por aí, às vezes a gente comete um engano e diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Uhum. Aqui ela usa a expressão, amaldiçoa a Deus. Isso demonstra que os dois são tementes. Se ela diz seu Deus, ela
estava de fora. Exato. Como Saul dizia muitos para o profeta, né, Samuel? E ela foi usada aí como uma ímpia para fazer um bem. Não sei se eu estou enganado. Mas amaldiçoa a Deus, ou não é a teu Deus, e morre. E morre. Esse amaldiçoar a Deus e morrer, ele é literalmente perder o corpo e ir para a terra, ou ele é afastar de Deus e morrer espiritualmente? Então, é justamente o que eu trouxe aqui, dizendo o seguinte, não há, essas palavras aqui não ficaram tão cravadas a ponto de dizermos é isso ou aquilo. Então, por isso que tem essas duas opções. No amaldiçoar a Deus, Deus vai te tirar sua vida porque você está pecando contra Ele, ou no sentido, amaldiçoa a Deus e você mesmo tira a sua vida. Então, a gente tem essas duas opções, tá? E aí, indo de encontro ao comentário que a irmã fez, Jó, capítulo 19, versículo 17, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe, aos seus irmãos. Então aqui, alguns vão dizer assim, tá vendo? A esposa dele nem ia até ele. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que no cuidado dela para com ele, já que ele não amaldiçoou a Deus, e tendo falado a ela, você fala como uma ímpia, não é isso que Deus espera de nós, mas que a gente seja perseverante nesse momento, ela ia cuidar dele. Mas a enfermidade dele era tão grande que, conforme diz o texto aí, o meu hálito é aqui intolerável, não é no sentido de que ela não ia até ele ou se aproximava dele, mas a gente pode trocar essa palavra por repugnante. Meus irmãos, uma coisa é nós amarmos a pessoa e tratarmos dela durante a enfermidade. Outra coisa, como seres humanos, com o nariz, com os olhos, a gente não sentir nenhum tipo de repugnância pela enfermidade ou pelo tipo de enfermidade que a pessoa está passando. Eu não sei se os irmãos sabem, mas, por exemplo, quando você tem... Não, você não, né? Quando alguém tem algum tipo de enfermidade que geralmente dá bicheira, que a gente costuma chamar de break, né? Ou larva de mosquito, vamos supor que você tem uma ferida aberta. E aí, varejeira, né? E aí vem um mosquito lá, você está lá tranquilo, em um momento que você consegue dormir depois de tanta dor, vem um mosquito e bota lá no seu machucado. E aquilo vai dando larvas. Você chega no hospital, eles não vão bater do seu braço virado para baixo para tirar as larvas. Eles vão tirar um por um. Contar, para saber o nível de gravidade. Agora, o enfermeiro, né, ou a enfermeira, decidiu estar ali. Mas ele sente o cheiro daquilo. E mesmo que, Senhor, vou vomitar aqui, mas me dê força, Senhor. É claro que depois vai acostumando e tudo mais, com pessoas que trabalham, por exemplo, com perícia, mas você está lidando ali com algo que está exposto. E ela, como esposa, meu bem, está tudo bem? Estou bem, meu amor. Nossa, seu hálito está terrível. Seu hálito está terrível, mas, meu bem, tá difícil, né? Tá difícil. Aqui nós vemos ele perseverando, meus irmãos. Ele perseverando em meio às provações. E você, nós somos convidados a perseverar em momentos de provações, dificuldades. E, terceiro lugar, nós vemos aqui ser perdoador na restauração. E aí eu convido os irmãos a abrir já lá no último capítulo, capítulo 42. Versículos de 10, a partir do 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14, era 7. Veio ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas.
também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, o da outra Késia e o da terceira Queren-Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Até aqui. Você já ouviu, ou você já falou, aquela seguinte expressão assim: meu bem, a gente passou por essa dificuldade aí, não vem ninguém. Vamos largar esse povo de mão. Essa família nossa não importa com a gente, não. A gente passou fome aqui, se não fossem os irmãos da igreja, a gente estava mendigando. Não vem um familiar, agora que a gente conseguiu as coisas de volta, agora que a gente comprou uma casa, comprou uma chacrinha, tem um laguinho bom lá, agora todo mundo quer vir pescar? Se a gente não falou, às vezes a gente pensa nisso. Para os mais novos aí, os adolescentes, os jovens, hoje é outra expressão, né? Meu bem, que namorado tem esse negócio, né? Já começar, meu bem, meu amor, meu bem. Oi? Ouvida. Essa pessoa é muito tóxica. Não vamos conviver com essa pessoa, não. Esses amigos seus são muito tóxicos. Meus irmãos, aqui nós vemos, assim como o livro termina, o livro encerra. Começa com ele orando pelos seus filhos, intercedendo, e termina com ele orando também. E aqui é interessante, não está claro aqui, mas como fazendo o estudo, a gente pode imaginar o seguinte: ele orava pelos seus. A gente não vê falando que ele orava pelos amigos, pela família, mas aqui mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Amigos estes que aprofundaram o sofrimento dele. Esse amigo que chegou e falou: ô fulano, eu gosto tanto de você, mas você está sofrendo tanto, morre. Amigos que chegaram para Jó para consolar e condoer-se dele e disse: Jó, você fez alguma coisa, não é possível, Deus não faz isso à toa. Literalmente, Deus não faz isso à toa. Você fez alguma coisa. Você fez alguma coisa para merecer. Esse jeitinho seu, essa falinha mansa, isso não engana ninguém não, Jó. Deus sabe das coisas. E aí o problema de Jó é que ele começou a crer nisso. As más conversações corrompem os bons costumes. Ele começou a acreditar nisso. A Bíblia diz lá: até aqui não pecou Jó com seus lábios. Até aqui. Mas depois ele começou a falar umas coisas para Deus. Ele começou a variar entre falar aquilo que agrada e falar aquilo que agrada a ele. No sentido de: peraí, vocês estão falando que eu sou errado? Então monta um tribunal aqui e eu vou apresentar minhas queixas, Deus vai me ouvir e entre nós dois vamos ver quem está certo. Aí ele já coloca isso. À medida que as coisas, as palavras, né, os argumentos vão se acalorando, ele vai colocando suas justiças. Olha, eu fazia isso. Lembra? Aí já passou para os méritos pessoais. Olha, eu ajudava quem tinha necessidade. Até os velhos nas praças me honravam. As crianças, todas, passavam por mim. Jó. Todos me honravam. Eu era testemunho, exemplo para todos dessa cidade, dessa sociedade, desse grupo. Eu sou justo. E aí, conforme Jó vai ganhando nos argumentos, eles vão se calando. Até que se levanta o mais novo. Olha, gente, eu estou chegando aqui, eu sou o mais novo entre vocês, esperei todo mundo falar, estou vendo aí que vocês não estão resistindo à sabedoria, né, às palavras de Jó. Deixa eu falar uma coisinha então. Quem é você, Jó? Quem é você para se colocar nessa posição diante de Deus? De modo que, ao oferecer sacrifício pelos amigos, né, Deus não manda que ele ofereça por esse último amigo, mas sim por aqueles outros. E aqui, perdoar. Perdoar quando você é abandonado, meus irmãos. Perdoar as pessoas que te fizeram mal. Não é esse o Evangelho? Orem pelos que vos perseguem. Vire a face quando vier te bofetar. Ah, não é literal, pastor, mas que seja, não seja. Não reaja
Não reage àquilo que vier a fazer contra você. Não te ajudou? Agora eu tenho a oportunidade de ajudar? Vou ajudar. Meus familiares não vieram ninguém, não visitou ninguém, ninguém sabe que eu quase morri. Mas pode vir pescar aqui na minha terra, que vão receber vocês. Aqui então nós vemos que Jó ele ora e aí vem, né? Depois que as coisas melhoram, depois que as coisas ficam amenas, então vieram a ele todos os seus irmãos. Lá Jó disse que até os filhos de sua mãe o rejeitaram. Aqui os irmãos voltam, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele. E aqui quando diz que comeram com ele, aqui é o significado mesmo da ceia, não da ceia do Senhor, mas no sentido de que para nos mostrar que ao oferecer uma ceia, ele estava sinalizando o perdão e a restauração da comunhão. Vocês se afastaram de mim por conta da minha enfermidade. Julgaram que talvez eu poderia morrer, que talvez eu estava fazendo algo errado diante de Deus, mas agora eu aceito vocês de volta na minha presença. Quantos casamentos fecharam a porta para familiares? Quantos namoros fecharam a porta para a igreja? Que muitas vezes está ali tentando auxiliar e dizer, olha, esse namoro aí, tem alguma coisa errada com esse namoro, não é possível, está estranho demais. Essa igreja não me compreende. E fecha a porta para a igreja, fecha a porta para os pais. A Bíblia diz que o justo tem prazer em obedecer os pais. E aí a gente vê casais de namorados tendo prazer de fazer exatamente o oposto daquilo que os pais estão orientando. Achando que isso vai dar certo. Não vai dar certo. Aos olhos de Deus isso não vai dar certo. E a gente tem que parar de achar que na insistência Deus muda aquilo que ele disse que é e vai ser assim. Não vai mudar, meus irmãos. Não vai mudar. Não quer dizer que o que começa errado, né? E aí a gente tem a expressão ímpia, né? Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Meus irmãos, quem transforma é o Senhor Jesus. Agora, namoro não é obra missionária. Tá? Não, eu tô conversando com fulano, ele está indo na igreja. Tá gostando? Tá gostando. Eu vou falar do amor de Deus para ele. Meus irmãos, fala do amor de Deus para ele como amigo, como colega, como conhecido. Agora, como alguém que vai dividir lado a lado a vida, eu tenho a impressão, e aí os pastores que estão aqui presentes, os pais, de que hoje, na nossa sociedade, o namoro é mais valorizado que o casamento. Parece que há mais compromisso durante o namoro do que durante o casamento. De modo que quem namora hoje, em alguns casos, 90% deles, já olha um para o outro como se fossem casados. E quando a gente fala assim, você está no namoro errado, você precisa terminar. Eu não posso terminar. Você não pode terminar, é um casamento. Casamento não, casamento é uma aliança. Agora o namoro, você começou a namorar com a pessoa hipoteticamente crente, aparentava crente, cheirava crente, andava como crente, mas não é crente. Se você descobriu isso, então é a oportunidade de Deus para você pedir perdão para Ele por ter tomado uma decisão equivocada e, de fato, mostrar a quem você ama mais, a Deus ou ao seu namorado, a sua namorada. Porque quando chega no casamento, aí tudo é motivo para divórcio. Não é isso? Mas no namoro, não. Namoro, não. Namoro, pastor, eu sou homem de uma palavra, pastor. Eu fui lá pedir os pais dela em namoro e eu não vou terminar esse namoro. Aí chega no casamento. Ô, meu irmão, o que aconteceu? Eu não amo mais. Eu pensava que era uma coisa, é outra. Mas no namoro você não foi corajoso, né? Não foi esse homem de palavra. Para chegar de novo nos pais e falar assim, olha, eu estou vindo aqui, assim como eu vim pedir, eu estou vindo aqui dizer que, infelizmente, nós não podemos continuar namorando, porque como cristão, como servo do Senhor, o meu compromisso deve ser com alguém que tem compromisso com o Senhor. E eu reconheci que a sua filha, o seu filho, não tem esse compromisso. Então, eu estou vindo aqui
para que não chegue por fofoca, estou aqui vindo dizer que eu não posso continuar com esse compromisso. Sinto muito, gosto muito de vocês, gostaria de tê-los na minha família, mas não posso continuar com esse compromisso. Mas você sabe por que isso não acontece? Por conta da mensagem de ontem. A falta de poder de Deus. A falta de entender que é Deus que vai te dar coragem para fazer isso. E coragem mesmo para ouvir, eu te amo tanto que eu quero casar com você.